queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, conhecendo a salvação, e o tópico de número 2, a necessidade da salvação. Então, nessa lição nós temos 3 subtópicos, que um deles é a origem do pecado, o segundo, a herança do pecado, e o terceiro, os efeitos do pecado. Mas para a gente dar início, vamos começar com Romanos 3:23. Já que o tópico é a necessidade da salvação, vamos entender. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecamos, todos necessitamos de salvação. Se todos pecamos, todos necessitamos de um Salvador nas nossas vidas e para a nossa alma. E ainda também essa palavra destituído ela é muito forte, porque pensa bem, nós trabalhamos em uma empresa e essa empresa vem e nos destitui do nosso cargo, nos demite, nos manda embora. Como que nós podemos voltar para essa empresa? Somente se o patrão quiser que nós voltemos, nós voltaremos, senão nós não teremos nem acesso, nós não conseguimos nem entrar dentro da empresa. Vocês estão entendendo? Então, destituído significa exonerado, demitido, deposto, privado, ou seja, sem acesso. Tá certo? Então, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E também Romanos 6, versículo 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Olha que terrível. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, nós precisamos abandoná-los definitivamente, mas só isso não nos garante a salvação. Tem um outro ponto que é aceitar o dom gratuito de Deus. Então nós precisamos aceitar a Jesus Cristo, que foi nos entregue gratuitamente na cruz do Calvário. A origem do pecado. A origem do pecado, aqui na revista nós vamos tratar da origem do pecado na humanidade, porque a origem do pecado teve origem lá no Éden Celestial, lá com o querubim ungido, e essa é uma outra história. Então, na humanidade, nós vamos falar assim. Então, Gênesis 1, 26, 27 vai falar sobre a criação do homem, e o capítulo 2, versículos 16 e 17, eu vou ler aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a única exigência de Deus, Deus não fez nenhuma outra, a única exigência de Deus foi que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer da árvore da vida, ele poderia comer de todos os tipos de árvores frutíferas, do que ele quisesse, ele tinha à sua disposição. Então, a exigência de Deus era obediência incondicional. Era só isso que Deus queria. Então essa árvore foi colocada ali como prova de obediência. O homem, tendo o livre-arbítrio, ele podia escolher se ele faria ou não faria, obedeceria a Deus ou não obedeceria. E não é diferente conosco nos dias de hoje. Também temos opção de fazer o certo, de fazer o errado, de aceitar a Cristo ou de não aceitar a Cristo. Amém, queridos? E o segundo subtópico diz assim, a herança do pecado. Então Romanos 5,12 diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Foi lá em Adão. Então o pecado entrou no mundo através de Adão. E o versículo 19 vai dizer assim, pela desobediência de um só homem. Olha só, um homem desobedeceu. Então eu vou ler o versículo completo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então entrou o pecado, na sequência a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos precisamos de um Salvador. E o versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então, por causa da desobediência de Adão, de um só, todos fomos feitos pecadores, todos vamos ter que passar pela morte. Assim, pela obediência de um, que foi Cristo, ou seja, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. Então, através da obediência dele, nós podemos ser feitos justos, ser transformados em justos, ser justificados diante de Deus, somente aceitando a ele, obedecendo a ele, fazendo a obra dele, fazendo a vontade dele nessa terra. João 5,24, vamos ler o terceiro, depois a gente volta para a solução. Vamos ver o problema primeiro, para depois ver a solução. Então, os efeitos do pecado, é o subtópico de número 3,
foram todos negativos. Então ele atingiu a esfera física, a esfera moral, a esfera mental e a esfera espiritual do ser humano. Então nós pecamos através do corpo, através de pensamento, através de atos, através de gestos, nós pecamos de várias formas. E o que acontece com o nosso espírito? Nosso espírito fica adormecido. E se o nosso espírito fica adormecido, o nosso espírito é a parte de nós que tenta buscar a Deus. Então, se o nosso espírito está adormecido, a nossa carne toma conta. O Espírito Santo não pode habitar em nós. Então, aqui, Gálatas 5,16 vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? O desejo. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne, nós não vamos obedecer os desejos da carne. Amém, meus queridos? Também, João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então são dois pontos aqui, ó. Quem ouve a minha palavra, todos nós estamos ouvindo a palavra, e crê naquele que me enviou. Ou seja, nós temos que acreditar em Jesus Cristo, nós temos que recebê-lo, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Também Romanos 8,1 para a gente concluir a lição de hoje. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, meus queridos? Então, nós herdamos o pecado, mas a questão de maldição hereditária pode descartar, porque agora não há nenhuma condenação. Simplesmente porque aceitamos a Cristo, recebemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, então Ele tem poder para salvar o nosso corpo, para salvar a nossa alma e para que nós possamos habitar com Ele no céu por toda a eternidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.